pessoal, bem-vindos a mais uma celebração da Bia. Caiu uma. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma celebração da Bia. Bem-vindos a mais uma celebração, da Bia. Hoje é os dias dos pais. Um beijo a todos os papais. Um beijo a todos os papais. Tchau. Vamos cantar, orar e estudar a Bíblia juntos? Sim!
Santo, 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 quero te ver, Senhor. Abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, cantamos Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrarmos o Senhor, aqui na nossa Igreja Batista Ibirapuera, a nossa Ibira. E hoje, num dia tão especial, o Dia dos Pais, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem na Bíblia que relata a história de um pai. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Trata-se da parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 em diante. Enquanto vocês procuram na sua Bíblia, eu vou dar uma ideia do panorama daquele momento, do contexto daquele momento. Jesus, como sempre, estava caminhando em direção a Jerusalém e cercado de uma enorme multidão. No meio da multidão, como sempre, existiam os fariseus. E os fariseus estavam escandalizados com Jesus. Por que eles estavam escandalizados? Por causa dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus, coletores de impostos, que trabalhavam para o governo romano. Então eram judeus cobrando impostos de judeus para repassar para o governo romano. É evidente que eles cometiam as suas corrupções. Zaqueu confessou isso a Jesus. Mas os fariseus realmente não se conformavam com aquilo. Não se conformavam. Eles eram o paradigma de como obedecer, né, aos mandamentos, e não era possível que Jesus, se dizendo filho de Deus, andasse com esses publicanos. Na realidade, essa parábola ela está inserida numa passagem que só existe, que só é mencionada no Evangelho de Lucas, essas três parábolas, e elas são conhecidas como as três parábolas da graça. É a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e da parábola do filho pródigo. Essas parábolas da graça, elas refletem o amor do Pai, o amor de Deus para com os seus filhos. É isso que a gente vai compartilhar nesta tarde. Então, esperando que vocês já tenham localizado a passagem nas suas Bíblias, vamos lê-la juntos. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor, reunidos como a Tua Igreja. E te rogamos, Pai, que seja o Teu Santo Espírito não só a proferir as palavras hoje, mas que o Teu Santo Espírito também visite a cada um dos corações destes que estão nos assistindo, Senhor. E derrame sobre cada coração a certeza do Teu amor extravagante, do Teu amor que é pródigo, Senhor, nesse amor, que é pródigo, Senhor, em receber seus filhos, Pai. Abençoa todos quantos estão neste momento, escutando esta Tua palavra. Os abençoa no nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, essa parábola das três graças, ela mostra um pai que sempre vai ao encontro do perdido, que sempre vai ao encontro daquele que se desviou e vai transbordando em amor,
transbordando em misericórdia e em graça. Nesta família, a cultura judaica da época dizia o seguinte, que 1/3 da herança era do filho mais novo e 2/3 do filho mais velho. Então, o pai deu ao filho mais novo 1/3 dos bens. E certamente ele demandou algum tempo para transformar tudo aquilo em dinheiro, e algum tempo depois, então, com o dinheiro na mão, ele saiu e foi viver a sua vida daquele jeito irresponsável, dissoluto, e em determinado momento o dinheiro acabou. Ele parou, imaginou, falou, deu ruim. Deu ruim e num momento terrível, porque naquele momento em que o dinheiro acabou, havia uma fome muito grande sobre aquela terra. E ele só conseguiu um trabalho de cuidar de porcos. E porco para o judeu, é um animal imundo. Então imagina um judeu cuidando de porcos, passando fome. E é nesse contexto que cai a ficha para esse filho pródigo, para esse irmão mais novo. Cai a ficha e ele fala, puxa vida, eu podia estar ainda com meu pai. Lá pelo menos o pessoal tem vale-refeição, tem café da manhã, tem almoço, tem janta. E eu estou aqui passando fome. E então ele decide, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para o meu pai. E por que ele toma essa decisão? Ele toma essa decisão porque ele conhece o pai que ele tem. Ele sabe do amor do pai, do amor perdoador do pai. E ele tem a confiança nesse amor. E por ter a confiança nesse amor do pai, ele volta para casa. Volta para casa sabendo que pecou contra o céu e contra o seu pai. E volta para casa. Porque ele confia no amor do pai. Eu imagino, a gente não sabe quanto tempo ele ficou fora de casa, mas eu imagino que diversas vezes o pai, às vezes, acho que chegava nos limites da propriedade, ficava olhando para o horizonte, na expectativa que algum dia ele visse o filho voltando. Então acho que mais uma vez, naquele dia, ele estava olhando para o horizonte, quando ele vê uma silhueta familiar. Ele olha melhor, espera um pouco mais, e ele percebe que é o seu filho que está voltando. E ele sai correndo na direção do filho, abraça o filho, beija o filho, e tem compaixão do filho, porque ele vê como ele está vestido com aquelas roupas gastas, cheirando a porco, e ele traz para casa. O filho, comovido, emocionado, diz, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Trata-me como um servo. E o pai não responde. Incrível, né? Chama os servos e diz, depressa, depressa, tragam vestes para ele. Traga o anel da família. E tragam-lhe sandálias. E mais do que isso, hoje, pessoal, sabe aquele novilho gordo que está guardado, esperando um momento especial? Pega aquele novilho, mata e vamos celebrar. Vamos fazer uma festa. O meu filho voltou. Aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto reviveu. Então vamos celebrar. E acende as luzes da casa, convidaram o Chitãozinho, o Chororó, Bruno e Marrone, mais não sei quem, né? E a festa começou. Aquela alegria, enfim, aquele burburinho de festa de muita alegria. Nesse meio tempo,
O filho mais velho, que estava no campo trabalhando, volta. E ao chegar em casa, ele percebe tudo aceso, aquele burburinho, música, o pessoal todo alegre. Aí ele chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo aqui? Ele fala: não, foi teu irmão que voltou, e teu pai mandou matar lá o novilho gordo, e estamos aqui fazendo uma festa, porque ele voltou são e salvo. O semblante do filho descai e ele fica irado. Quem é que lembra um pouco? Um outro irmão mais velho, que quando Deus se agradou da oferta do irmão mais novo, o seu semblante caiu e ficou irado. Caim. Caim que matou Abel. Então, este filho mais velho ficou irado e não quis participar da festa. O pai sai, vai ao seu encontro e diz: meu filho, vamos lá, vamos participar da festa. E ele mostra toda a sua ira contra o pai. Olha, eu estive aqui o tempo todo, fiquei obedecendo às suas ordens todo o tempo. Você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Agora, esse teu filho aí, que saiu, viveu com prostituta, viveu uma vida dissoluta, você o recebe de braços abertos, mata o novilho gordo. Não, eu não quero saber disso. O pai retrucou: meu filho, você sempre esteve aqui comigo. Tudo isto é teu. Por que isto? A parábola não continua, mas a gente percebe que o filho não foi para a festa. O filho permaneceu amargurado. Então essa é uma história que a gente pode contá-la como se fosse uma peça de teatro em 2 atos. O primeiro ato está focado no filho mais novo e o segundo ato no filho mais velho. Mas o fato é que essa história nos apresenta 3 fundamentos básicos do Evangelho: o arrependimento, o amor e o perdão, que brotam do coração do Pai. O Pai que amou o Filho mesmo quando ele estava pecando, mesmo quando o Filho se rebelou contra ele. O Pai nunca deixou de amá-lo. O Pai nunca deixou de olhar para o horizonte na expectativa de que um dia ele voltasse. E ele voltou. No momento em que o irmão mais novo gastou todo o dinheiro, está cuidando de porcos, a Bíblia diz o seguinte, que caindo em si, cair em si é quando a ficha cai. E a ficha cai quando? Quando ele está vivendo uma crise. Quando ele não tem saída pelos seus próprios recursos. E por confiar no amor do Pai, o arrependimento brota na vida dele e ele sabe que pode voltar ao Pai, porque o Pai o receberá. Se nós nos lembrarmos que em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz o seguinte, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem de nós reconhecermos a bondade de Deus para conosco. E este filho, naquele momento de fome, maltrapilho, cheirando a porco naquela imundície, ele confia no amor do Pai. Ele confia na bondade do Pai e então retorna para casa. E ele retorna para casa e o pai o recebe com muita alegria, corre na sua direção. E gozado que quando ele diz ao pai, olha, eu não sou mais digno de ser teu filho, não posso, eu pequei contra o céu, contra ti, ele está pedindo perdão para o pai. Gozado que o pai não responde. O que o pai faz é chamar um servo e dizer, olha, traz novas vestes para ele, traz o anel da família e traz uma sandália.
não dá resposta ao pedido do filho. Sabe por que Deus não dá resposta? Sabe que aquele pai não deu resposta ao filho? Porque aquele filho já estava perdoado há muito tempo. Porque o pai o amava independentemente da sua ausência. O pai o amou sempre. E quando ele volta, o pai não lhe dá resposta porque não há nada a ser perdoado. Há uma passagem na Bíblia, em Isaías, no capítulo 43, se eu não estiver enganado, é no versículo 25, Deus falando, Deus diz o seguinte: eu mesmo, sou aquele que perdoa as tuas transgressões por amor de mim, para delas não me lembrar mais. Então, quando o filho volta e diz ao pai: pequei contra os céus e pequei contra ti, o pai já nem se lembrava mais que ele tinha saído de casa. A alegria de tê-lo ali nos braços não tinha preço. E ele manda então que tragam vestes, que tragam anel, que tragam sandálias. Esse ato de trazer vestes, ela tem um significado, principalmente no Velho Testamento. Há uma passagem no livro de Zacarias em que é dito o seguinte, que Josué, um sumo sacerdote, estava num ambiente que era seguramente uma sala de julgamento. De um lado estava Jesus, do outro lado o diabo, para acusá-lo. E o diabo o acusa. A Bíblia, naquele momento, diz que o anjo do Senhor, que na ocasião era Jesus, diz o seguinte: tragam roupas para ele, tragam vestes brancas, vistam Josué, deem-lhe um turbante, porque este é um tição tirado da brasa. Tição é aquela tirada do fogo, a brasa é tirada do fogo. Quando ele fala que Josué é um tição tirado do fogo, ele está dizendo que ele tem a mesma natureza de Jesus. Nós temos a mesma natureza de Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira natureza. E é assim que aquele pai recebe aquele filho, lhe dá novas vestes. Novas vestes de salvação, de purificação. É assim que este filho é recebido, apesar dos seus pecados, dos quais Deus não se lembra mais. Para nós é muito difícil. Às vezes nós perdoamos quem nos ofende, quem nos magoa, mas a gente não esquece. Dificilmente. Mas enfim, este é então o primeiro ato, que termina com aquela festança. O segundo ato começa como? O filho mais velho voltando do campo, depois de um dia de trabalho, certamente um trabalho árduo, e ele chega e vê a casa toda iluminada, aquele burburinho, escuta lá a música do Chitãozinho, Sororó. Fala: o que está acontecendo aqui? E chama o empregado e pergunta: o que acontece aqui? Fala: não, foi teu irmão que voltou, teu pai está muito feliz e ele fez esta festa para receber o teu irmão que voltou são e salvo. Você imagina o irmão de cara fechada, com muita raiva, né? Não quer saber de ir para a festa. E o pai sai da festa e vem ao seu encontro e diz: meu filho, vamos entrar, vamos participar. Ele não dá nem resposta, ele começa a dizer assim: olha, esse tempo todo eu estive sempre aqui do teu lado, obedeci sempre às tuas ordens, tu nunca me deste um cabrito, agora esse teu filho que saiu, gastou dinheiro por aí com, sabe-se com quem? Você mata o novilho gordo, faz essa festa toda, eu não quero saber disso, eu não quero. E certamente ele se retira para os seus aposentos. A parábola para por aqui. Mas nós podemos tirar algumas reflexões. No primeiro ato, com o filho mais novo,
o filho que saiu, que abandonou, o filho que se rebelou, nós encontramos ali 3 fundamentos básicos do Evangelho: o arrependimento, o amor e o perdão. O verdadeiro arrependimento que o filho mais novo conseguiu, né, realizou dentro de si, porque ele reconheceu que é a bondade do Pai que deu a ele a coragem, que deu a ele esse arrependimento. O amor do Pai, que se reflete na compaixão com que ele o recebe daquelas vestes maltrapilhas, cheirando a porco. Né? O Pai o abraça, o beija. E as vestes significam o perdão. Deus, quando perdoa, esquece das nossas transgressões. Ele perdoa para não mais se lembrar. Do outro lado, no segundo ato, o filho mais velho, ele revela o orgulho da autojustificação. Eu que faço tudo certo, eu que estou aqui e que te obedeço. Enfim, você não reconhece isso. Agora, esse outro teu filho que faz tudo o que fez, você faz essa festança. Esse orgulho, essa autojustificação do filho, essa obediência do filho, mas é uma obediência sem submissão. Algum dia, se Deus permitir, a gente vai falar sobre obediência e submissão na ótica da Bíblia. Mas é uma obediência sem submissão, é uma obediência orgulhosa, é uma obediência baseada no mérito. Se a gente olhar no início da parábola, ambos os filhos não amam o pai. Eles querem as coisas do pai, mas não amam o pai. E o filho mais velho aqui neste momento mostra exatamente isto. O que eles queriam eram as coisas do pai. Há uma passagem também no livro de Êxodos, no capítulo 6, versículo 3, em que Deus está conversando com Moisés. E diz a Moisés o seguinte: olha, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Eles recorriam ao Deus sempre ao Deus Todo-Poderoso. Como estes filhos aqui, muitas das vezes, estes filhos, muitos de nós, nós queremos as coisas do Pai, mas nós não amamos realmente ao Pai. Talvez porque Ele não seja Senhor das nossas vidas. A obediência que o filho mais velho fala é uma jactância, é um orgulho, porque é uma obediência sem submissão. E este filho mais velho, né, se auto-justifica. E enquanto esse coração permanece duro, esse coração permanece assim, insensível, a gente não pode esquecer que os 3 continuam morando na mesma casa. Da mesma forma, creio que o pai não perdeu as esperanças com o filho mais velho. Todos continuam morando na mesma casa. Agora, vocês já pensaram o quanto custou ao pai receber o filho de volta? Porque tudo que ele deu ao filho, as vestes, o anel, as sandálias, o novilho gordo, cevado, enfim, tudo isso são os 2/3 do filho mais velho. Talvez a ira do filho mais velho tenha até esse componente. Foi do filho mais velho que ele tirou tudo isso. E deu ao filho mais novo.
A bem da verdade, quem quer ter um irmão mais velho assim? O irmão mais velho, porque Jesus no Sermão do Monte diz que esse tipo de atitude é como se você provocasse um assassinato no seu irmão. Quem quer ter um irmão assim? O irmão que não te ama, te rejeita e reclama por ter que repartir seus bens com o irmão, porque o irmão já torrou a parte dele. Generosidade passou longe do coração desse irmão. Na realidade, nós gostaríamos de ter um irmão mais velho que cuidasse de nós, né? Que quando fôssemos ameaçados por alguém, a gente pudesse dizer, eu vou chamar o meu irmão vai vir aqui, né? E o pessoal foge. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é verdade para você, para mim e para todos nós. Nós temos esse irmão. Esse irmão deu a vida por nós. Ele abriu mão de tudo para nos socorrer. Ele abriu mão de tudo para nos dar vida. Ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos viver. Nós temos esse irmão. É Jesus. É Ele que nos dá este espírito de ousadia e não de covardia, para termos a certeza do amor do Pai, a certeza que nós somos filhos de Deus, por causa do nosso irmão mais velho, por causa de Jesus. É isto que esta parábola nos ensina. O amor do Pai. O amor que perdoa as nossas transgressões e delas não se lembra mais. Esse é o nosso Pai. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma ilustração. No período da guerra, há muitos e muitos anos atrás, 2 jovens combatentes estavam na frente de batalha e receberam uma missão de avaliar a posição do inimigo. E foram 2 rapazes para essa frente de batalha para fazer esse trabalho. Um deles, filho de um senhor abastado, riquíssimo, né, de muitas posses, e outro, um rapaz simples, humilde, e que estava ali também junto com ele. E esses 2 fizeram uma amizade muito forte, uma amizade assim, muito próxima, porque estavam vivendo um perigo real ali ao redor deles, e eles se amparavam, eles se fortaleciam, eles se animavam um ao outro. Até que num determinado dia, eles sofreram um ataque e o rapaz mais rico foi morto. Esse outro rapaz, o mais simples, ele tinha algumas aptidões, inclusive ele sabia pintar. E ao longo dos dias que eles estiveram juntos, ele, numa folha tosca de papel, ele desenhou o rosto desse rapaz, amigo dele, né? E desenhou realmente com detalhes, com muita perfeição, enfim. E presenteou o filho com aquilo. O rapaz gostou, achou ótimo, e guardou no seu alforje. Mas, nesse ataque, ele morre e o rapaz mais simples, o outro amigo dele, recolhe alguns pertences dele para levar para o pai, e inclusive leva aquela folha de papel com o desenho do rosto do filho. E como ele passou por aquele momento, normalmente no exército, o exército o recolhe, o manda para o hospital, o manda de volta para casa, e o caso dele, ele voltou para a casa dele. Assim que se recuperou, ele foi até a casa do pai desse rapaz, que era amigo dele e que faleceu. Ele foi lá, levou alguns pertences do rapaz, disse o quanto eles eram amigos, o quanto ele sentiu a morte do filho dele, como ele amava aquele filho dele, e mostrou, e deu ao pai, olha, eu fiz este desenho
do rosto dele e vou deixar aqui com o senhor como uma lembrança. E foi embora. Passado algum tempo, o pai do rapaz, que já era um senhor de idade, faleceu, e o mordomo então cuidou de fazer um leilão das obras de arte que aquele senhor tinha, que eram riquíssimas, né? Então foi feito um leilão de arte e no dia do leilão, obras valiosíssimas, né? A sala muito cheia, todos muito interessados em peças valiosíssimas, não é? Então é dado a abertura do leilão e o leiloeiro apresenta as obras a serem leiloadas. Eles começam sempre com os de valor menor e deixam os de valor, as mais conhecidas, as de valores maiores, para o final. Então, o primeiro item a ser oferecido no leilão foi aquele pedaço de papel com o rosto do filho desenhado. E o leiloeiro apresenta aquela peça para leilão. Não aparece nenhum interessado. E modestamente o mordomo, que sabia o quanto o pai gostava daquele, ele faz uma oferta e arremata aquele desenho com o rosto do filho. No momento que ele arremata, o leiloeiro bate o martelo e diz: o leilão está encerrado. E o pessoal estranha: como? Que é isso? E as outras peças? O leiloeiro diz o seguinte: olha, quem leva o filho, leva tudo. É assim esse nosso Deus. É assim esse nosso Deus que, através do nosso irmão mais velho, que abriu mão de tudo, nos deu uma nova vida. Estávamos mortos, estamos vivos, estávamos perdidos, fomos achados, fomos encontrados. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, quando me sondas,
dar tua paz. Meu papai é o meu amor. Para mim, meu pai significa ensinamento, porque ele é um exemplo para mim até hoje. Meu pai é diamante. Meu pai é um pacudo. Nosso pai é um exemplo. Meu pai é incrível. O papai é lindo e eu amo. Nosso pai é dedicado e amoroso. Esse aqui é o seu Djalma. O seu Djalma é meu sogro. Ele era um excelente contador de histórias. Agora ele está contando histórias lá no céu. Este aqui é o meu pai, o seu Raimundo. O meu pai é a pessoa mais bem-humorada que eu conheço no mundo. Te amo, pai. O meu pai é o Matheus. Beijo. Papai. Papai é meu. Oi. Papai é meu herói. Amo. Amo. Olá, boa tarde pessoal! Hoje no Dia dos Pais a gente segue a nossa celebração agora com alguns avisos. Bom, aqui do meu lado deve estar aparecendo os dados da Ibira, então se você quer fazer a sua contribuição, a sua oferta de coração para a Ibira, anote aí os dados, tire uma foto minha e com a Sara juntos, para você ter esses dados devidamente anotados e poder fazer a transferência. Saiba que a Ibira já tem apoiado aí 3 projetos missionários, na verdade um missionário e 2 de plantação da igreja. Então a Ibira está dedicando o seu recurso para isso. Bom, seguindo aqui, a gente tem mais um aviso importante. No último domingo desse mês, dia 30 de agosto, a Ibira vai fazer 1 ano de idade já. O tempo passa, é mais velha que a Sara. E nós vamos ter uma celebração especial, mesmo que online, mas muito especial nesse dia 30 de agosto. Então, não deixe de participar e fique ligado aí com as programações que nós vamos organizar para isso. Bom, seguindo também nós temos, não essa semana, na outra, os nossos PGs funcionando. Eles acontecem virtualmente online, então com a turma no Jardim Prudência na quinta-feira e Brooklyn e Vila Olímpia às sextas-feiras à noite. Hoje pela manhã nós tivemos mais um encontro da Turma da Ibira, que foi um momento sempre muito especial e nós teremos novamente daqui 2 semanas, então fique ligado, não deixe de participar, pais e mães, leve as suas crianças online ao JITS para podermos participar juntos da Turma da Ibira. E por fim, mas não menos importante, nós temos proporcionado e incentivado a nossa comunidade a fazer mini celebrações, mini cultinhos em casa durante a semana. Então a gente vai mandar essa semana pelos líderes dos PGs novamente o roteiro. Não deixe isso de lado. Leve Deus a sério, isso vai fazer a sua vida melhor, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa semana e feliz Dia dos Pais! Oi, sou o Daniel, estou aqui para fazer uma oração pelo Dia dos Pais. Vamos fechar nossos olhos agora? Senhor Deus, gostaria de agradecer pela vida de todos os pais e pedir ao Senhor pela saúde deles
e pelos relacionamentos de pais e filhos. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, terminamos aqui mais uma celebração. Que você tenha uma semana boa. E você que ainda não nos segue nas redes sociais, não perca mais tempo. Tchau e até domingo que vem. Mas antes eu quero passar um versículo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Efésios 6:1.